Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho da cobrança indevida na fatura de energia elétrica. Porque há muitos anos se discute no Poder Judiciário a ilegalidade ou legalidade da inclusão da tarifa de uso do sistema de transmissão, TUST, e da tarifa do uso do sistema de distribuição, o TUG, que na base de cálculo do imposto sobre a circulação de mercadorias, o ICMS, incidente sobre a comercialização de energia elétrica. Inclusive, em razão das milhares de ações, o Superior Tribunal de Justiça, em 15/12/2017, submeteu o julgamento dos recursos especiais que tratam da matéria sistemática dos recursos repetitivos, cujo tema foi cadastrado sobre o número 986. Perante a Corte, ainda depende de decisão. Paralelamente a isso, também estava em discussão no Supremo Tribunal Federal, que é o STF, a constitucionalidade da fixação de alíquota de ICMS sobre as operações com combustíveis, energia elétrica e comunicações, em percentual superior ao utilizado nas comercializações gerais, considerando a essencialidade desses bens para a sociedade. Bom, com relação à energia elétrica, a Corte recentemente analisou a questão, as ADIs 7117 e 7123, ADI significação direta de inconstitucionalidade. Bom, definindo que a alíquota sobre as transações realmente não pode ser maior do que a aplicada às demais atividades que atraem a incidência do imposto estadual. Sessão finalizada em 24/6/2022. O estado do Paraná, por exemplo, ele cobrava 29% de ICMS sobre a comercialização de energia elétrica, de tal forma que deve reduzir a tributação para 18%, que corresponde à alíquota geral adotada para outras transações. Então, o governo federal, atento a esse acórdão do Supremo Tribunal Federal e a relevante controvérsia sobre o TUST e a TUSD no STJ, publicou em 23/6/2022 a Lei Complementar 194 de 2022, a qual alterou, entre outras normas, a Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96, para expressamente incluir o dispositivo proibindo a tributação do ICMS sobre essas operações em alíquota superior àquelas incidentes sobre as comercializações em geral, bem como definiu que o imposto estadual não incide sobre as referidas tarifas de transmissão e distribuição. O artigo 3º fala que o imposto incide sobre, inciso 10, serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, incluído pela Lei Complementar 194 de 2022, artigo 32A. As operações relativas aos combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo para fins de incidência de imposto de que trata a lei complementar são consideradas operações de bens e serviços essenciais
e indispensáveis que não podem ser tratados como supérfluos, incluído pela Lei Complementar 194 de 2022. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto nesse artigo, incluído pela Lei Complementar 194 de 2022, inciso 1º, é vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput desse artigo em patamar superior à das operações em gerais, considerando a essencialidade dos bens e serviços. Então, foi incluído pela Lei Complementar 194 de 2022. Logo, essa inovação legislativa, além de respeitar a jurisprudência do STF, também pacificou, ao meu entender, uma importante discussão jurídica que há anos perdura no Poder Judiciário, relacionada à TUST e à TUJ, ao menos para o futuro, gerando uma segurança jurídica ao contribuinte, e resta ao STJ tão somente debater a legalidade da inclusão das tarifas até a data da publicação da lei. Ocorre que, nada obstante a publicação do assunto, com o advento da Lei Complementar número 194, foi constatado que apenas 2 estados brasileiros publicaram normas afastando a incidência do ICMS sobre a TUST e a TUJ na conta de energia elétrica, que foi o Espírito Santo e Santa Catarina. O estado do Paraná, inclusive, anunciou em 1º de julho de 2022 a redução da alíquota do ICMS sobre a comercialização de energia, combustíveis e comunicação, mas deixou de tecer comentários acerca desse segundo tema das tarifas. Bom, de qualquer forma, apesar da competência tributária referente ao ICMS ser estadual, artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal, entende-se que a lei complementar publicada pela União, por si só, já tem o condão de ser aplicada imediatamente, sem a necessidade de nenhum outro complemento, pois, nos termos do artigo 146, inciso 3, letra A da Constituição Federal, compete à lei complementar definir a base de cálculo dos tributos. Então, assim, estabelecendo-se que a TUST e a TUJ não compõem a base do ICMS, os estados não mais estão permitidos a incluir referidas tarifas no cálculo do imposto, independentemente de regulamentação no âmbito de sua esfera. Sem respeitar a lei complementar, continuam cobrando mais do que deveriam pelo imposto de circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, que incide na fatura de energia elétrica. Então, o referido imposto ICMS, ele não pode ser cobrado sobre as tarifas que compõem o total da fatura de energia elétrica, devendo incidir somente sobre a energia efetivamente consumida. Bom, tais discussões são principalmente sobre a tarifa do uso do sistema de transmissão, TUST, e a tarifa do uso do sistema de distribuição, o TUJ, bem como encargos setoriais. Então, essas tarifas, elas compõem o preço nos contratos de venda de energia elétrica, em decorrência do transporte dessa energia elétrica pelo sistema de rede de transmissão e pela rede de distribuição. Então, em razão das suas destinações e atribuições, as tarifas de uso do sistema de transmissão e de uso do sistema de distribuição não são geradores do imposto, ou seja, o ICMS não pode incidir sobre um valor pago pelo consumidor para custear a cobertura de despesas operacionais e administrativas das agências de energia elétrica, não podendo o consumidor ser responsável tributário pela operação que ocorre entre a concessionária da mercadoria
e os que fornecem. Então, o ouvinte pode estar se questionando se não seria, afinal, um assunto antiquado, tendo o STJ suspendido as ações que versem sobre o tema e ainda estando o seu julgamento pendente, né, que as ações estão suspensas. Bom, de forma alguma, queridos ouvintes, o tema é novo, recentíssimo. Vou explicar com mais detalhes para que vocês possam entender melhor. A Lei Complementar 194 de 2022, recentemente publicada, ela alterou a Lei Complementar 87 de 13/9 de 96, a Lei Candir, no tocante à alíquota de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicação, definindo esses itens como essenciais, o que na prática significa que as alíquotas não poderão ultrapassar 17% ou 18%, a depender da unidade da federação. Porém, a Lei Complementar 194, ela não veio somente para a alteração de alíquotas. Ela trouxe, para muito além disso, uma verdadeira inovação cifrada, alterando a redação do artigo 3 da Lei Candir. Artigo esse que, numa redação autoexplicativa, ele preconiza o seguinte, que o imposto não incide sobre serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, né, que foi incluído aí pela Lei Complementar 194 de 2022. Com isso, é fácil notar que o inciso 10, que foi incluído pela Lei Complementar, deixa claro que o ICMS não deve incidir sobre a tarifa de uso do Sistema de Transmissão e de Energia Elétrica, TUST, e da tarifa de uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição, TUSD. Porém, como era de se esperar de um país como o Brasil, os estados, astuciosamente, eles não estão cumprindo determinado na Lei Complementar 194. Os únicos estados que reduziram essa alíquota do ICMS sobre energia elétrica, bem como excluíram de cálculo do ICMS a TUST e a TUSD, foram os estados do Espírito Santo e Santa Catarina. Então, a grande maioria dos estados reduziu a alíquota do ICMS, mas não retiraram da base de cálculo do ICMS a TUST e a TUSD. Então, os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco apenas anunciaram a redução da alíquota, mas ainda não haviam reduzido no Maranhão. Em Pernambuco e no Piauí, a queda no ICMS passa pela aprovação das assembleias legislativas e o Acre sequer havia reduzido a alíquota de ICMS. Bom, tecnicamente falando, a Lei Complementar 194 possui efeitos imediatos, ou seja, a partir da sua publicação, os estados e o Distrito Federal, eles não podem mais incluir na base de cálculo do ICMS a TUST e a TUSD, independentemente de legislação estadual para isso, sendo indiferente o estado legislar ou não sobre a exclusão das tarifas de cálculo do ICMS. E isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 146, inciso 3, letra A, atribui competência privativa à Lei Complementar para versar sobre a base de cálculo de tributos, bem como dirimir conflitos de competência em matéria tributária entre os entes federativos. Só para que vocês possam ter uma ideia, cerca de 52% da arrecadação com energia elétrica do Ceará, por exemplo, vem de TUST e TUSD. Dessa forma, o consumidor tem direito à restituição dos últimos 5 anos pagos de forma ilegal, também a suspensão da cobrança em relação às próximas faturas. O ICMS somente deve incidir sobre operações que envolvam a comercialização, que é o consumo de energia elétrica,
para o consumidor final. Não é o caso da TUST e da TUSG. Qualquer pessoa física ou jurídica que é titular de alguma fatura de energia pode pleitear a restituição do ICMS pago indevidamente sobre esses encargos. Até 2012, o entendimento era favorável aos governos estaduais. Nos últimos anos, ganhou força a interpretação de que a incorporação da TUSD na base de cálculo do ICMS é indevida. O mesmo ocorre em relação à tarifa de uso de sistema de transmissão, TUST. Como energia não pode ser estocada para posterior venda ao interessado, o fato gerador do imposto ocorre quando ela é consumida. E encargos de distribuição e transmissão representam meios necessários à prestação desse serviço público. Então, no caso de São Paulo, a legislação prevê a alíquota de ICMS de 12% para consumo residencial até 200 kW por mês e 25% para consumo mensal acima de 200 kW. Com energia elétrica, para consumo comercial, industrial, serviços e poder público, a regra é de cobrança de ICMS de 18%. No meu entendimento, grandes são as chances de haver decisão julgando ilegais as cobranças do passado, uma vez que a Lei Complementar 194, ela tem, ao meu ver, caráter meramente interpretativo, ou seja, ela não passou a excluir a TUST e a TUSG da base de cálculo do ICMS a partir da sua entrada em vigor, mas sim declarou que, da interpretação da Lei Candir, era impossível a inclusão de tais tarifas. E assim acreditam os que nunca foi possível a cobrança do ICMS inflacionado pelas tarifas repetidas aqui à exaustão, tendo a lei complementar apenas ressaltado essa possibilidade. O entendimento de que passaria a ser vedada a cobrança apenas a contar da publicação da Lei Complementar 194 me parece verdadeira renúncia lógica. Isso porque, segundo o artigo 106, inciso 1º do Código Tributário Nacional, CTN, como a gente fala, uma lei se aplica a ato ou a fato pretérito em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Bem, um levantamento recente do Ministério de Minas e Energia chegou à seguinte conclusão: levando em consideração uma casa que consome 162 kW por mês, com uma conta de energia de R$ 150,26, nesse caso, a redução média no país deve ser de 19,5%, com a fatura caindo para R$ 120,98. Essa porcentagem diz respeito ao achatamento da alíquota somada à exclusão das tarifas da base de cálculo. Então, há boas chances de êxito no julgamento da exclusão da TUST e da TUSG da base de cálculo do ICMS e efeitos da modulação. Então, é conveniente que as empresas comerciais e prestadoras de serviços, desde já, ajuizem ação requerendo a restituição do ICMS que incidiu sobre referidas tarifas. A ação é proposta contra o Estado e ela pode representar uma economia de 19,5% no valor mensal da fatura, dependendo de cada caso, sendo inclusive possível o pedido de liminar para a exclusão dessa cobrança logo após o ajuizamento da respectiva ação judicial. Além da redução de valores, o consumidor ainda pode aproveitar a mesma ação para pedir a devolução dessa quantia cobrada indevidamente dos últimos 5 anos. Assim,
vale a pena conferir sua fatura de luz e conversar com um advogado da sua confiança sobre a questão. Quanto maior for o valor da conta de energia, maior é o valor pago de forma indevida de ICMS, e assim mais alta a quantia a ser restituída. Bom, quais são os documentos necessários para ajuizar a ação? Contas de energia elétrica dos últimos 5 anos, cálculo dos valores pagos indevidamente, contrato social, se for pessoa jurídica, procuração. Bom, quanto às contas de energia dos últimos 5 anos, o que fazer se você não guardou? Bom, nem esquente a cabeça, porque quase ninguém guarda todas as contas de energia que foram pagas nos últimos 5 anos. É que existem outras formas de ter acesso às 60 últimas contas de energia elétrica. Então, olha só, você pode solicitar na concessionária de energia. O site da própria companhia de energia pode disponibilizar a segunda via das contas, e aí você pode pedir administrativamente de forma direta com a companhia de energia. Se não for o titular da conta, vai precisar de procuração para isso. Bom, se a companhia de energia dificultar o acesso, você pode pedir judicialmente, né, através de uma ação de exibição. E aí, na prática, geralmente, as concessionárias de energia, elas fornecem a conta de luz com a composição dos valores, através dos sites ou aplicativos das companhias. Também após requerimento administrativo feito pelo consumidor. Então, não se preocupe, é provável que você não vai ter problemas para conseguir essas contas. Normalmente, você vai lá, tem a conta, aí você vai no a conta tem a discriminação da conta. E aí, esses valores estarão lá nessa discriminação da conta, e aí você pode fazer os cálculos e ver aí os últimos 5 anos quanto você teria direito a recuperar, em torno aí de 19,5% dessas últimas contas. Então, veja, não perca tempo, porque é um dinheiro aí que brasileiro é complicado, né? A gente precisa correr atrás de tudo, porque você leva de todo lado, você perde dinheiro. É uma coisa impressionante. Então, a gente tem que estar sempre de olho aberto para não perder dinheiro nem com a conta de energia, porque cobram valores indevidos. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.